Depois de anos de corrupção, inépcia e erros crassos do governo federal, temos agora o orgulho de poder comunicar oficialmente a decisão aprovada pelo Congresso e ratificada agora com o resultado do plebiscito. Finalmente o nosso governo foi terceirizado. Algumas medidas serão tomadas de imediato, como constavam da proposta do plebiscito, e elas serão revogação do Congresso, Senado e Presidência. Suas funções serão substituídas pelo aplicativo da empresa que será disponibilizado via App Store e Google Play. A dissolução de todos os partidos políticos. A participação política agora não necessita mais dos partidos. Ela será feita diretamente com a direção da empresa OWB via aplicativo. Só uma divindade. Somos gratos e felizes pelo ato parental. A paz na terra e a vida dos povos foi pacificada pelo ato. O ato trouxe a unificação. Unificados e pacificados pela ação do ato e ungidos pela lei do transcendente, agora podemos nos sentar, povo. A palavra tolerância vem do latim tolerare, que significa suportar, ou seja, desde que não me afete, poderá existir. Agora não, o ato resolveu tudo, povo. Hoje podemos professar nossa fé em conjunto. A batalha que mesclou as religiões foi um passo imenso para a pacificação do mundo. Oh, Ximeneia! Ximeneia é o deusa que reúne todas as crenças em si. Ximeneia é a concretização de todas as antigas religiões. Agora sim, povo, podemos rezar e viver nossas crenças juntos. Eliminamos os símbolos e os ritos individuais para termos juntos, unidos em comunhão. Esse rito é a verdade universal, povo. A paz dos povos depende do conhecimento da verdade. A verdade é uma só. A verdade é absoluta. Ximeneia é a verdade, povo. Ximeneia é amor. Ximeneia é a libertação. Ximeneia é a paz. Oh, Ximeneia, traga-nos a paz. Ei, crianças, atenção. No passado deste país, existia mais de uma religião. Mais de uma religião. Muitos eram os nomes usados para definir a nossa fé. Outros não acreditavam em nada. Agora, Ximeneia é a nossa única crença. Ximeneia uniu a todos. Uma jornada de união, amor e reconciliação. Ximeneia, crianças. Ximeneia é amor. Obrigada pela visita ao Museu da Extinção Periférica. Muito bom receber vocês aqui hoje. Como vocês sabem, esse prédio está no programa de queima previsto pela Política de Aceleração Cultural e será incendiado no próximo mês. Todas as peças que vocês têm aqui presentes já foram digitalizadas e estão à disposição pela web. Vamos começar a nossa visita. Empalhado aqui, o exemplar da periferia. Quando ele ainda existia, ele se alimentava de marmita e passava a maior parte da sua vida em pé, numa máquina de transporte urbano. Notem
que seu tom de pele ainda era completamente fora do que considerávamos aceitável em nossa sociedade hoje. Sua existência é anterior à extinção de raças. Eita, o tom da pele dele parece com o meu. Shhh, não atrapalhe a visita. Algumas medidas serão tomadas de imediato, como constavam da proposta do plebiscito, e elas serão: o atendimento na área da saúde será feito por agendamento no aplicativo. O mesmo se dará às questões de segurança, podendo ser registradas 24 horas por dia online. Dúvidas sobre a nossa gestão serão respondidas na seção FAQ, perguntas frequentes do aplicativo. Reclamações podem ser feitas na seção ouvidoria do aplicativo. OWB, País de Gente Feliz. Isso podia ser mais organizado, né? Eles tentam. Não adianta agendar pelo aplicativo se quando chega aqui as pessoas não respeitam. O problema é que o procedimento demora mais que o horário que eles colocam. Eu acho esse procedimento muito devagar. Ai, nem me fala. Já tô na minha 8ª sessão e olha o tom da minha pele. Eu estou na 4ª sessão. Mas você é branquinho. Sim, mas eu preciso ganhar tom de pele. Meu grau de colorismo pelo sistema precisa escurecer mais 40%. Eu acho esse grau de colorismo furado. Bom, eu que tinha um tom mais escuro estou achando ótimo. Abolir as raças e adotar um tom de pele médio para todos é muito bom. Sim, mas o programa de equiparação racial precisa de equipamentos mais modernos. Deveriam lançar logo algo não presencial. Isso é tão atrasado. Mas é por conta da tabela. Os profissionais precisam comparar a sua cor com a tabela de colorismo editada pelo ato. Eu tenho uma amiga que faz as sessões em um outro posto médico e que está indo muito mais rápido. Ah, eu prefiro ficar aqui. Tem um posto que tá exagerando nas doses e transformou 2 pessoas em albinos. Eu vi a notícia. Que exagero, é fake news. Que é nada, menino. Eu tenho um amigo que ficou surpreso com essa classificação. Apareceu pra ele negro e ele nem sabia que ele era. Essa política tá apagando a memória das pessoas. Ah, eles têm que ser radical. O programa aboliu as raças para implantar igualdade. Agora somos todos iguais, temos os mesmos direitos. As mesmas funções no aplicativo. O mesmo tom de pele, só não vê quem não quer. Eu não sou diferencista. Eu não estou chamando você de diferencista. Eu só estou A fila dizendo que andou, se e olha você... lá, é a sua vez. Desculpa pela minha explosão. Boa sessão para você. Obrigado. Não sei. Eu preciso falar sobre isso com o meu personal lifer. Ele é legal? O meu é super linha dura. Não me deixa fazer nada do que eu quero. Eu tive um super problema. O meu personal lifer teve um desentendimento com o meu personal shopper. Tive uma crise de identidade. Tive que marcar sessões duplas com o meu terapeuta. Tava sem chão. Os 2 profissionais mais importantes que cuidam de mim não estavam se entendendo.
Eu tive uma crise existencial. Quem me salvou foi meu psicanalista, que me deu 2 medicamentos e eu as minhas sessões com o meu personal trainer. O meu trainer não se dá com o meu personal pet carer. É de enlouquecer. Vou ter que escolher entre eles. Já imaginou? Uma escolha entre cuidar dos meus pets? Mas pets são saúde. Eu morro sem meus pets. Meus personal pet care sempre são... Você tem 2 PPCs? Tenho um personal pet care aquático para os meus aquários e um PPC mais terra para orientar os cuidados dos meus dogs e da minha tartaruga. Talentoso esse PCC, hein? Ele dá conta de 2 tipos de animais diferentes, um mamífero e um gueolho. Outro dia, na reunião semanal dos meus personals, eles me deram um ultimato. Eu tinha que contratar um personal sexy. Eu tava muito desbalançado e precisava de orientação para transar. Tá transando muito? Esse é o meu problema. Minha agenda está muito cheia de compromissos e eu estou sem tempo. Então acumula essa energia sexual que eu não fosse muito represada. Eu resolvi isso. Enquadrei o meu personal organizer para reservar um espaço pro sexo na minha agenda. Ele me disse que a frequência ideal é 3 vezes na semana. Ele precisa conversar com o meu personal hormônio controller. Ele me disse que a minha frequência é 2 vezes por semana. Ele é meio careta, hein? Não é uma questão de moral, é uma questão de do É por isso que é importante você ter o seu personal. Cada corpo tem suas próprias regras. Você é muito ativista. Nem me fale. Eu estive ontem com o meu personal política para me dar umas noções de política para poder preencher isso na minha vida, né? Isso dá muito problema. Eu demiti o meu personal político. Ele começou a me dar muitas informações e já estava começando a questionar o ato. E aí? O que você fez? Demiti. Para não me causar problemas na vida real. Bom saber. Me passa o contato dele? Quer contatar? Não, denunciar pra papo. Precisamos caçar o direito dele de atuar como personal. Os personals estão aí pra nos ajudar, dar suporte pra nossa vida. Melhorar a nossa vida, nos trazer prazer, saúde, bem-estar. Não é o objetivo deles nos transformar em uma pessoa que pense em alguma coisa que não seja aquilo que nos faz felizes, né? Foi para isso que viemos ao mundo, para sermos felizes. E todos os que nos levarem para outro caminho que não da felicidade merecem a demissão ou o banimento. Chega, gente, vamos ser felizes. Essa é a nossa missão na Terra. Isso mesmo! Vamos procurar um bom personal sexy para nos fazer esquecer os problemas e sermos felizes. Isso! Viva! Salve! É um teste simples, só para medir a ignorância de vocês. Aqueles que não têm enriquecimento cerebral e tiverem um grau de ignorância baixo serão descartados. Ignorância média ainda poderá ser tolerada e trabalhada, mas somente serão aprovados aqueles que comprovarem sua fluência em ignorância. Aos demais, teremos um curso de qualificação em ignorância começando no próximo mês. Desculpa, não entendi. Aprovado. Pode sair. Esse exame não é para você. Já é fluente em ignorância e não precisará do curso. Pode retirar sua identificação. Os demais, tem alguma dúvida?
Eu acredito firmemente na ética, nos valores morais e em tudo de bom que possa advir do ser humano. Então, o senhor acha a corrupção inaceitável? Exatamente. E é por isso que eu jamais aceitaria um cargo público que desse qualquer abertura para a corrupção. É por isso então que o senhor aceitou o cargo de ministro? Exatamente. E é por isso, para poder estar ali, de perto, e evitar que as pessoas tomem decisões equivocadas e traidoras. É por isso então que o senhor traiu a sua esposa em um vídeo documentado por sua amante? Exatamente. E é por isso que, através do vídeo, eu pude mostrar que todo mundo precisa de um lado espiritual e religioso. Eu sou muito apegado à minha fé. É por isso, então, que o senhor atirou em uma mulher indefesa? Exatamente. E é por isso, para poder dialogar com aqueles que estão à margem da sociedade, inclusive aqueles que optaram por ter menos privilégios do que eu. É por isso, então, que o senhor jogou ovos em uma pessoa que estava agonizando na rua? Exatamente. E é por isso, para poder dialogar com essa questão do veganismo, é uma questão muito presente nos dias de hoje. Inclusive, isso é uma agenda muito positiva. É por isso, então, que o senhor organiza churrascos com representantes do agronegócio semanalmente em sua residência? Exatamente. E é por isso, para provar que a carne bovina tem nutrientes que não podem ser esquecidos na alimentação de uma pessoa que preza pela saúde e que não se droga. Ah, é por isso então que o senhor foi internado em uma clínica para reabilitação de dependentes químicos por 1 ano. Exatamente. E é por isso, para mostrar que a dependência química é um mal moderno que assola as nossas cidades. Isso tudo é causado pela publicidade, que influencia principalmente as nossas crianças. É por isso, então, que o senhor é sócio há 10 anos de uma agência de publicidade voltada para o público infantil? Exatamente. E é por isso, para garantir que todos tenham acesso aos lançamentos dos produtos que estão chegando ao mercado, especialmente as crianças, que merecem toda a nossa atenção. É por isso, então, que o senhor foi acusado de estupro de vulnerável e foi flagrado com materiais de pornografia infantil? Exatamente. E é por isso, para preservar a vida dessas crianças, com muito carinho, seja com carinhos ou com vídeos, virtual ou presencialmente, puro amor. É por isso, então, que o senhor foi gravado proferindo palavras de ódio contra os seus adversários? Exatamente. E o contrário do ódio é o amor. E o amor está presente nos livros sagrados de todas as religiões. O que está acontecendo com o app do governo? Travou pra você também? Travado, desde ontem. Que estranho. Nunca tinha travado antes. Você não soube? O quê? Hackers. Ainda existe isso? Não tinha sido eliminado? Parece que sobraram alguns. Que merda! Esses caras não desistem. Parece que são jovens. Ainda mais por isso. Falha do programa de enriquecimento cerebral e da PAP, que não tá monitorando esses... Olha essa tela.